a gravar a nossa aula, tá? Bom, sexta-feira à noite, né? Olha para vocês verem, vocês poderiam estar na balada e vocês estão aqui na aula comigo. Vocês são muito, eu vou te falar, viu? Quem dera, né? Balada, né, Paulo? Quem dera, né? A gente não tem escolha, Daniel. Quando você lembra do Carnaval de Belo Horizonte, hein, Paulo? Imagina, hein? Nossa, morro de saudade. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vamos começar a nossa aula aqui. A Natasha me deu uma sugestão, e eu achei muito interessante, de nessa primeira aula, porque né, nós estamos experimentando essa semana essa forma de se trabalhar. E nessa primeira aula, a gente faz de uma forma diferente. Bate um papo sobre a matéria, tá certo? E eu pego, eu mandei para vocês, se eu não me engano, acho que foi na terça-feira, um material que para servir de guia para vocês entenderem melhor essa matéria, tá? E o que eu vou fazer é justamente um comentário sobre este material. Né? Foram os slides que eu enviei para vocês. E nesses slides, eu coloquei lá primeiro a parte teórica, né, da minha matéria, e depois eu coloquei exercícios resolvidos com fórmula, enunciado, tudo direitinho. E eu vou fazer esses comentários para vocês entenderem de uma forma mais aprofundada essa matéria, tá? E é justamente isso que eu quero tratar isso com vocês. Tá? Eu vou passar aqui agora, eu vou compartilhar aqui a tela, aí eu vou ficar um pouco menor, tá? E a gente começa a falar a respeito desse material, tá? Deixa eu só dar uma... Manuel, duas pessoas aqui pediram para entrar aqui. Bom, eu vou começar, pessoal, desde o início desse material, para a gente tirar todas as dúvidas relacionadas a esse material, tá? Aqui são 5 aspectos, né, que a gente vai falar, e 5 formas de você entender todo esse material, toda essa matéria que é de intervalo de confiança, de estimativa, de cálculo de erro, enfim, várias possibilidades a respeito disso, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, 3 conceitos que são muito importantes para essa matéria, que diz respeito ao seguinte: o que é estimador, estimativa e estimativa pontual? Eu até não falei disso em sala de aula, não, sabe? Mas ele é interessante porque ele te ajuda você a entender melhor a matéria, tá? Então, vamos lá. Estimador. A forma ou o processo para utilizar os dados amostrais. Então, por exemplo, quando você tem o cálculo de erro, e para o cálculo de erro existe uma fórmula para isto, tá? Você está fazendo, você está justamente pegando um estimador, tá certo? Que é aquela fórmula em específico, né? E utilizando ela para poder encontrar uma estimativa, tá? Então, por exemplo, você está calculando o erro lá. Você acha que o erro é 22,4, tá certo? Você utilizou a fórmula que é o estimador para encontrar uma estimativa que é o valor do erro, tá? E dentro dele, claro, você pode construir um intervalo de classe, intervalo de valores, enfim, tá? E estimativa pontual, tá? É exatamente o valor fechado que eu utilizo para calcular
o meu intervalo. É como se você pensasse o seguinte, por exemplo, se eu tenho lá que o desvio padrão é 5 e a minha média é 12,8, tá certo? A minha média e o meu desvio padrão são estimativas pontuais, que vão utilizar para justamente calcular isso aí, tá? No próximo slide, eu coloquei aqui, pessoal, e aí eu vou fazer uma observação aqui, ó. Quando eu coloco esse símbolo aí, pessoal, eu estou dizendo que é o seguinte, tá? Que dentro de um intervalo de confiança, do menor ao maior, o meu número está dentro dele, tá? É como se eu dissesse o seguinte, que entre 10 e 20 tem 15. Esse 15 é o meu número que está dentro desse intervalo de confiança, tá? Vamos supor, esse 15 é esse símbolo matemático, tá? Que pode ser o intervalo, pode ser o erro, pode ser o desvio padrão, enfim, uma série de questões relacionadas a isso aí, tá? Isso aqui eu achei muito interessante, porque eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Até eu, como professor, muitas vezes eu me expressei de forma errada para vocês, tá? Porque interpretando um cálculo, interpretando um intervalo de confiança, olha que coisa interessante, tá? Se você tem, por exemplo, lá, um intervalo entre 98,08 graus, tá? Esse é o valor mínimo, tá? 98,08 graus. E você tem um valor máximo que é de 98,32 graus. A minha estimativa pontual, olha o meu símbolo aí, está dentro disto. Olha que coisa interessante, tá? Olha o que até inclusive muitas vezes eu falei com vocês dentro da sala de aula, tá? Ó, errado. Há uma chance de 95% de um verdadeiro valor estar entre 98,08 e 98,32. Não é assim que se fala. Olha o correto, tá? Com 95% de confiança, no intervalo de 98,08 a 98,032, construímos um intervalo de diferentes amostras do mesmo tamanho, ou seja, de 95% de confiança. Por que há essa diferença? É porque, gente, quando eu falava da forma errada, que eu estou até simbolizando aqui embaixo, significa o seguinte, que é como se fosse, eu pensar o seguinte, é como se fosse apenas um valor, tá? E não é apenas um valor, está dentro daquele conjunto, tá? É como se você falasse o seguinte, eu até utilizei esse exemplo dentro da sala de aula, é como se você pensasse o seguinte, você tem um alvo e você dispara várias flechas, tá? As suas flechas, elas vão encontrar o alvo em diferentes posições, tá certo? Então, não é apenas uma chance apenas, tá? São várias possibilidades que está dentro desse intervalo de confiança, tá? É como se fosse um intervalo de segurança para vocês, porque o intervalo de confiança, ele pressupõe isso, um intervalo de segurança. É uma segurança que o seu resultado vai ficar dentro daquilo ali, né? Isso aqui, pessoal, é o valor crítico, nada mais, nada menos do que aquele valor que nós encontramos na tabela Z. Nós já fizemos aí várias vezes dentro da sala de aula, os exercícios que eu enviei com vocês, eu tratei desses assuntos em diversos momentos, tá? E para que ele serve esse aí, tá? É como se você pensasse o seguinte, que o valor Z, dentro de uma distribuição, de um estudo, tá certo? Dentro de uma margem de confiança, por exemplo, ou de 95%, ou de 98%, ou de 90%, tá certo? Você tem um valor
que é aí dentro desse valor que você vai construir essa margem de confiança. Tá? E a margem de erro, tá certo? É como se a gente pensasse o seguinte, porque como nós estamos trabalhando com inferência, nós não estamos trabalhando, por exemplo, com cálculo de média, moda e mediana, lembra da estatística 1? Cálculo de média, moda e mediana, que é medidas de tendência central, na realidade você encontra o valor absoluto ali, tá certo? A média é tanto, a mediana é tanto, a moda é tanto e tal. Aqui não, nós estamos falando com inferência. Inferência significa você ter grande possibilidade de estar dentro de determinado estudo, mas você não tem certeza dele. Tá? Por isso que tem essa margem de erro. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu falo sobre isso, pessoal, que é o exemplo das pesquisas de intenção de voto. Porque quando você trabalha por amostragem, você não tem 100%, e a Tamara aí, né, a esposa do William, aí, sabe muito bem disso do TCC, né? Estava até, o ano passado a gente conversou sobre isso. Quando você trabalha com amostragem, ou seja, você não avaliou todas as pessoas que deveriam ser avaliadas, sempre vai ter uma margem de erro. Por quê? Porque você não entrevistou todo mundo. É a mesma coisa de uma pesquisa eleitoral. Você não entrevistou todas as pessoas, então você não tem condições de afirmar categoricamente, 100% de certeza, de que aquele estudo seu tem 100% de veracidade. Porque existe uma margem de erro, ou para mais ou para menos, que é o caso do estudo eleitoral. Todas as vezes que se fala numa pesquisa eleitoral, fala a respeito de você pensar o seguinte: você tem lá intenção de voto A, B ou C dos candidatos, aí no final a repórter fala, com margem de erro, né, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. É justamente isso. Tá? Bom, primeira fórmula que a gente vai interpretar, tá, pessoal? É essa do erro. Tá? A margem do erro, né? Detalhe, tá? Guardem isso muito bem, que isso aí vai servir muito para vocês fazerem os meus exercícios. Tá? O seguinte, a margem de erro para a média populacional, tá? É a expressão do valor Z da tabela, né? Então, por exemplo, para 95% nós temos tanto, para 98% nós temos tanto e tal, por aí vai. A gente já fez várias vezes esse cálculo aqui, tá? Vezes o símbolo, esse símbolo aí, pessoal, é o símbolo do desvio padrão, tá? Então, este símbolo aqui, ó, é o símbolo do desvio padrão, dividido pela raiz de n. Como já falei na sala de aula, gente, não se desesperem, tá? Essas fórmulas, elas estarão para vocês nas provas, nas avaliações, nos testes. Eu não exijo que vocês guardem essas fórmulas, nunca exigi, vocês já me conhecem muito bem, né? Então, só que tem um detalhe, tá? Nós temos uma grande diferença aí, quando nós temos aí para um N maior que 30 ou para um N menor ou igual a 30. Eu até não citei muito isso aí nas minhas aulas não, tá? Mas é porque para até 30 dados, a fórmula é uma, tá? Para acima de 30, a fórmula é outra. Mas normalmente, eu vou ser muito sincero com vocês, eu em 99,9% dos casos, eu sempre trabalhei e sempre busco maior que 30, tá? Meninos, eu vou fazer só uma pausazinha aqui, só para questionar vocês aqui, e aí, por favor, vocês se manifestem. Alguma dúvida até o momento, até agora? Em alguma parte do que eu falei,
nesses primeiros, nós já estamos já no oitavo slide. Alguma dúvida, meninos aí da administração, pessoal aí do contábeis? Tá certo? Tá tudo certo? Tranquilo? Ô, Tá? Daniel, Hum. eu não consegui encontrar esse material. Oi? Eu não consegui encontrar esse material aí. Paulo, eu enviei, cara, via grupo, se eu não me engano, na terça-feira. Ó, deixa eu conferir de novo aqui. Dá uma conferida. Se você não encontrar, eu reenvio novamente agora. Eu enviei tanto para a administração quanto para contábeis, cara. Isso foi até um pedido do pessoal da administração, que eles estavam com bastante dúvida nessa matéria. Aí eu elaborei esse material, falei que ia fazer de uma forma bem mais fácil de se entender e com exercícios resolvidos. Achei. Achou? Achei. É, porque tem um professor que manda muita mensagem e fica no meio dela, né? Obrigado, viu? Tá, tudo bem. Beleza. E aí, pessoal, isso aqui, apesar de estar dessa fórmula aqui, não é nada diferente do que a gente já fez na sala de aula, tá? Então, por exemplo, para grandes amostras com N acima de 30, tá? Nós temos aí, por exemplo, média menos o erro e média mais o erro. Então, o nosso intervalo vai ser construído desse jeito, tá? Então, na realidade, vai aparecer dessa forma aqui o nosso resultado. A média, que é o x, né, mais o erro, e média menos o erro. Tá? Aqui é mais do mesmo, tá, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que a gente viu. Agora a gente pode partir para os exercícios, tá? Pessoal, podem me parar a hora que vocês quiserem, tá certo? Para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Não se professor, não entendi tal coisa. Pode interpelar. Só mais um detalhe, tá, gente? Eu recebi aqui no meu, tá faltando 7 minutos para o término do meu da vídeo. Então, quando cair a conexão, eu vou mandar novamente para os grupos aí, Natasha e Paulo, aí a gente restabelece a nossa conexão, tá? Porque provavelmente a gente vai ultrapassar aí essa primeira 40 minutos de aula. Então, nós temos aqui, ó. Primeiro, gente, isso aqui é um exercício para média populacional. Daniel, como que eu sei que é isso? É 2 motivos, gente. Muito simples. Primeiro, tem um valor médio. E segundo, turistas. Então, nós estamos falando de pessoas. Então, esse aqui é um exercício de média populacional. Tá? Então, olha só. Olha o que nós temos aqui em questão. Uma pesquisa sobre o valor pago por um pacote de viagem para a Turquia, envolvendo uma amostra aleatória de 64 pessoas, 64 mil N, mostrou que a despesa média era de $390. Então, pessoal, nós temos uma média. Essa média, o valor médio ou a média é de $390, com um desvio padrão de $96. Estime o valor médio pago por todos os turistas com 95% de confiança. Então, o que eu estou... quais as informações que eu tenho aqui? Eu até coloquei aqui de azul. Eu tenho o meu N, eu tenho a minha média, eu tenho o desvio padrão, tá? E eu tenho o meu Z. Como que eu sei que é 1,96? Eu não vou entrar aqui, pessoal, porque eu já fiz isso tanto na sala de aula, eu acredito que não tenha necessidade. Para 95% de confiança, o meu Z é 1,96. Tá? Eu acho até que na sala de aula a gente estava trabalhando com 4 casas decimais. Mas isso não interfere de forma significativa no meu resultado, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Então, o que eu estou querendo aqui? Eu quero construir um intervalo de confiança onde eu tenha uma noção de qual que foi o valor médio
pago pelos meus turistas nesta minha hospedagem, nesse pacote de viagem. Para que eu calcule, lembra que eu vou até voltar o slide aqui, ó, eu preciso saber o meu erro, tá? Porque a partir do meu erro é que eu posso construir o meu intervalo de confiança. Então vamos lá, ó, fórmula do erro. O Z vezes o desvio padrão dividido por raiz de N. Então vai ficar 1,96 vezes 96 dividido pela raiz de 64, que é igual a 23,52. E aí a única coisa que eu vou fazer agora é construir o meu intervalo de confiança. De que forma? Eu vou pegar o valor médio. Quanto que é o meu valor médio? 390. Ó, 390. Vou subtrair do valor do erro e depois vou fazer a mesma coisa com o valor médio mais o valor do meu erro. Onde eu chego no intervalo que vai de 366,48 até 413,52. Daniel, o que eu encontrei aqui? Você encontrou um intervalo que você sabe que o valor médio vai girar entre 366 e 413. Então, por exemplo, tem turista que vai gastar 370, tem turistas que vão gastar 410, tem turistas que vão gastar 400 dólares. Enfim, tá vendo? Tá vendo por que eu não poderia falar que era apenas um valor? Porque se eu tenho uma amostra aleatória de 64 pessoas, tá certo? E vai variar em cima disso aí. Então é por isso que eu falo tudo isso aí, tá? Alguma dúvida nesse primeiro exercício? Não? Bom, agora nós temos aqui o tamanho da amostra para estimar a média. Bom, até então nós estávamos calculando erro e intervalo de confiança, né? Só que, dependendo da situação, pessoal, pode ser que você necessite calcular o tamanho da sua amostra. Eu vou dar um exemplo muito claro, tá? A esposa do William aqui, o William está participando da live aí, da videoconferência, sabe o que é. Dentro, por exemplo, de um estudo de um TCC, tá? Vamos supor que você faça um TCC onde você está estudando, por exemplo, os estudantes de ciências contábeis e administração de Nova Serrana. A gente sabe que não existe apenas estudante de administração e ciências contábeis apenas na FANS. Nós temos outras instituições. Nós sabemos também que podem existir, por exemplo, alunos de Nova Serrana que estão estudando ciências contábeis e administração em outras instituições de outras cidades, por exemplo, de Divinópolis, Itaúna, Bom Despacho, enfim. Tá? E vamos supor que você chega num universo, por exemplo, de 700 alunos. Tá? Você entrevistar todo mundo para um TCC, 700 alunos, fica inviável, fica caro, fica difícil, tá certo? Então, você vai ter que construir uma amostra. Ou seja, você vai ter que pegar uma parte desse todo, tá? É justamente isso, pessoal, que se propõe essa fórmula que está aqui na frente de vocês, tá? É uma fórmula para você conhecer o tamanho da sua amostra. Eu vou trabalhar com 50, 60, 70. Esse foi um questionamento, a Tamara está aqui, ela sabe do que eu estou falando, né? Está participando com ele aí. Esse é um questionamento, gente, que eu faço muito nas bancas de TCC. Porque o aluno fala assim, vamos entrevistar 30 contadores